Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Dr. Play Podcast. Aqui a gente fala sobre saúde, bem-estar e qualidade de vida. Eu sou a Heloísa Morinha, que toda semana a gente traz um assunto novo do seu interesse. E pela primeira vez aqui na bancada do Dr. Play Podcast, ela, a doutora fonoaudióloga, a doutora Cecília Cavalcante. A gente vai falar sobre a fonoaudiologia integrada, o poder da intervenção precoce no desenvolvimento infantil. Doutora, eu sei que sua agenda é muito lotada. A senhora sempre está nas redes sociais levando informação de qualidade, direto da fonte, para quem precisa. E hoje terá um tempinho na sua agenda para estar aqui compartilhando um pouco, né, do seu conhecimento, que é muito vasto. Ai, obrigada a vocês pelo convite, pela não desistência, né, por termos batido essas agendas, mas é um prazer enorme estar aqui. Vocês conseguem ter acesso a esse público que tanto precisa de informação. Isso é um orgulho para a gente. A gente aqui vai falar um pouquinho, viu, doutora, sobre sua história, né, que eu sei que é uma história bem longa, sobre suas qualificações, que são muitas, sobre seu atendimento também no Instituto, e eu também me comprometo a fazer aquelas perguntas que eu acredito que muitas mães que não têm oportunidade, muitos pais, de fazer diretamente com um profissional, ou pelo menos não teriam essa oportunidade e agora vão ter, tá certo? Então, eu vou fazer aquelas perguntas que para muita gente pode ser óbvia, mas para a maioria das pessoas não é verdade? Uhum. Então, gente, antes da gente começar, eu queria convidar todo mundo a se inscrever nos nossos canais no YouTube. A gente tá como Dr. Play Saúde, o nosso Instagram, @drplay, e a nossa página, drplay.net. Olha, eu vou aqui já começar falando, ela tem uma biografia extensa, eu vou tentar aqui dar uma resumida, mas a doutora Cecília Cavalcante, ela é fonoaudióloga há mais de 21 anos, na área de neurofuncional. Ela é empresária e CEO também do Instituto Cecília Cavalcante, é referência em abordagens integrativas voltadas ao desenvolvimento da comunicação humana em todas as idades. Ela é reconhecida nacionalmente também como uma das pioneiras de uma terapia que é exclusiva, o método dela, que ela vai falar aqui um pouquinho, que eu nem sequer vou usar em pronunciar, mas ela vai explicar já como essa terapia que é exclusiva dela. Ela é reconhecida por muita coisa nessa área dela. É co-criadora também, instrutora também desse método, né, aplicado à fonoaudiologia, atua na formação de profissionais em todo o Brasil, na condução de atendimentos também intensivos voltados à fala, linguagem, voz, motricidade orofacial e neurodesenvolvimento. Doutora, muita coisa. Inclusive, até vou colocar aqui também na área de voz de cantores famosos que ela atende também. Pois é, uns queridos. Diga aí, doutora, explica aí pra gente toda essa sua formação. Primeiro, uma curiosidade. De onde é você? Eu sou daqui, da nossa terrinha. Eu sou de João Pessoa, nascida e criada aqui. Sou paraibana raiz, né? Estudei aqui a vida toda e sempre fui em busca do que eu podia trazer de melhor para aqui, para Paraíba e para os meus pacientes. Então, minha primeira pós foi em voz. Eu amo voz, principalmente voz cantada. Acho que é porque eu amo música. Então, hoje eu consigo acompanhar vários cantores e, em momentos específicos, gravações de CDs, de DVDs, que são, assim, cruciais naquilo ali. Meu raciocínio clínico é muito cirúrgico naquilo. Então, o uso da fotobiomodulação, que é o que eu trago de integrativa, que é o uso do laser, do LED, da estimulação neurovagal. Então, é uma visão mais fora da caixa, que faz com que realmente a coisa funcione rápido e eficaz. E aí, desses cantores, até pra gente já, para aproveitar a oportunidade, quem são essas pessoas, podem estar se perguntando aí, que tem esse cuidado? Porque, na verdade, todo mundo, né, que usa música para trabalho deveria ter essa preocupação, mas nem é a preocupação de todo mundo. Mas diga aí, cite alguns artistas aí. Daqui da nossa terra, nós temos Ramon Schneider, Luan Estilizado, que é super cuidadoso, estão comigo há mais de uma década, né? E nós mantemos esse cuidado e esse contato no dia a dia, e é o que faz realmente essa voz estar bem, porque a gente sabe que voz, ela precisa de um cuidado. Você também, como jornalista e entrevistadora, sabe o quanto é necessário a gente ter esse cuidado de prevenção, não só do cuidado na hora que está dando errado, tem que ter o cuidado da prevenção. E eles são maravilhosos, tem Henri Freitas, tem Raíssa Rodada, tem uma galera boa que eu acompanho, graças a Deus. Isso aí é para manter o aquecimento, conseguir cantar aí maratonas de shows, né? As maratonas que começam, inclusive, no São João. Então, é um momento que eu acompanho muito aqui, né? Aqui na Paraíba. E preparação. A gente prepara essa voz antes. É como se fosse um atleta que vai competir. Então, ele precisa ter uma preparação física antes da prova.
A mesma coisa são os cantores. Prega vocal é voz. Aliás, é músculo. Então, a gente precisa preparar essa prega vocal, esse aquecimento, essa respiração. É toda uma preparação do todo para poder manter a agenda que eles têm, que é bem pesada no São João. Tem cantor meu que faz 50 shows em 30 dias. E é impossível você Eu estar lá. acompanhar. Como é que Isso. você faz? Tem lá um deverzinho de casa, igual Sempre. o profissional da educação física, eu não tô lá, mas passa aquele treino online. Sempre. Como é? Igual é personal da voz. Então, nós temos, né, um acompanhamento online também, e é feito dentro dessa prevenção. A gente faz o aquecimento, faz toda a organização terapêutica com raciocínio clínico de preparação vocal. E nessa preparação a gente vai alinhando quais são os exercícios e quais são os manejos, que é ideal para aquele paciente, né, e do uso que ele vai fazer. E ele sempre tem uma tarefa de casa. E geralmente os assessores ajudam muito. A galera que está com eles ajudam. Doutora, e aí nesse caso da fono, né? Eu sei que você tem uma paixão especial aí pelo desenvolvimento infantil. Eu sei que essa área aí também brilha seus olhos. Ai, com certeza. Mas o desenvolvimento infantil, que inclusive é um momento da sua vida que você está se dedicando maior tempo, maior energia, inclusive no seu instituto. Por que você escolheu essa área do desenvolvimento infantil? Bom, eu sempre quis ser mãe. Sempre. Era um sonho de infância. E esse filho nunca veio. Né, eu tive um relacionamento, eu fui casada há muitos anos, quase 20 anos, e fiz vários tratamentos, eu fiz tudo o que eu podia. Quem me acompanha de perto sabe o quanto eu queria, né? Hoje em dia eu já estou mais tranquila em relação a isso. Mas essa vontade maternar, de ser mãe, e do desenvolvimento infantil, realmente, foi o que me fez me dedicar às crianças. E eu acho que dentro da fonoaudiologia foi o que a fonoaudiologia me trouxe isso, e eu me deixei levar. Eu já tratei idosos, já tratei adolescentes, adultos, enfim. Eu já caminhei por todas as áreas da fonoaudiologia. Audição, já vendi aparelho auditivo, já fiz áudio comportamento, áudio ocupacional. Eu ia atender empresas no sertão. Mas o que realmente eu me dedico, eu me realizo é a parte infantil, é pediátrico. E aí, isso aí já nasceu na universidade também, um pouquinho ali dentro da universidade? Sim, acho que já nasceu comigo. Eu acho que eu sempre fui essa, de ficar com os primos, de ficar com o filho dos primos, de ficar com as minhas amigas que engravidaram na adolescência. Eu sempre estava presente. Eu acho que é intrínseco meu essa convivência com criança. Eu amo criança. Você consegue lembrar aí mais ou menos qual foi o momento dessa virada de chave de repente? Porque essa questão da voz dos artistas ele acompanhou durante muito tempo e ainda acompanha, né? Mas teve uma virada de chave ou você consegue ainda conciliar as duas coisas? Olha só, eu acho que com crianças sempre foi a prioridade, porque minha mãe, ela trabalhou muitos anos na FUNAD, que aqui na Paraíba, né? É uma instituição que é referência em deficiência, e ela é da área de educação e ela trabalha com educação inclusiva. Então, eu sempre tive muito contato com esse tipo de criança também, com a neurodivergência. Desde nova, né? Desde criança. Então, eu estava lá convivendo, eu estava lá nos projetos. E eu acho que realmente estar com criança sempre foi a minha prioridade mesmo. E o Instituto, doutora? Eu sei que estava vendo em suas redes sociais, né? Você fala muito, assim, tem muito trabalho lá no Instituto. E para quem não conhece ainda, talvez esteja tendo contato pela primeira vez aqui hoje no Dr. Play Podcast. E o Instituto, como é que funciona? Quais são os profissionais que tem lá? Quais são os tipos de serviços que vocês oferecem? Acredito que seja tudo num único lugar, né? Isso. Inicialmente, acontecia em salas separadas, né? Quando eu comecei a ver a necessidade de colocar uma equipe de fono, depois que eu comecei a atuar muito na neurofuncional, que foi uma virada de chave há 10 anos atrás, com esse boom dos diagnósticos de autismo, né? E das crianças neurodivergentes. Antes da pandemia, a gente já começou a ter esse número maior, principalmente aqui em João Pessoa. E eu vi a necessidade de aumentar, eu sozinha não estava dando conta, até porque eu também era concursada. Então, eu era concursada em Campina Grande, em Santa Luzia. Eu estava num cargo de gestora de um grande hospital aqui na Paraíba, na área de fono. Então, eu tive realmente que fazer com que a coisa estivesse em vários lugares. Até que eu vi a necessidade de colocar todos em um local só. E montar uma equipe multi, que atendesse o indivíduo como um todo, no mesmo ambiente, trazendo para a família esse conforto, né, estratégico de tempo, de agenda, mas com a qualidade e um padrão mais elevado, através do que eu via em outras clínicas no mundo todo. Estados Unidos, Portugal, eu tive a oportunidade de conhecer, e em vários lugares do Brasil. Então, eu quis trazer uma coisa realmente diferente para mim. Hoje, na realidade que você vê, né, aqui na Paraíba, eu sei que você, aqui nos bastidores, você me contou algumas coisas, percorre aí no atendimento a Petrolina, São Paulo, em todo o Brasil e até fora.
A realidade daqui é a mesma de outros lugares também, como é? Sim. Eu acho que nós estamos ainda um pouco melhores. Muitas vezes eu vejo assim, os profissionais daqui, eles são maravilhosos, eles são dedicados, eles são estudiosos. A qualidade do que a gente oferece é muito boa, é equivalente ao melhor. E essa porta de entrada lá, né? Quando entra na sua clínica, a gente sabe que muitas vezes... você vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre o seu método, mas acredito que a maioria lá dos seus pacientes são crianças especiais, crianças atípicas, acredito. E aí, como é essa porta de entrada? Porque o primeiro olhar é para a mãe, né? Muitas vezes, que essa mãe ali já está, muitas vezes... incrédula, né, já desesperada, já percorreu vários outros médicos, diagnósticos errados. É uma série de problemas que aí, quando chega até você, vocês precisam trazer uma solução, né? A gente trabalha, eu costumo até dizer nas reuniões que eu tenho com a equipe, que a gente trabalha com esse olhar diferencial. Né? Então, é justamente o que você falou. Quando essas mães vêm, elas vêm cansadas, elas vêm incrédulas. Elas vêm com um atendimento que elas não estão vendo o efeito. A evolução, né? A evolução adequada. Então, primeiramente passa por mim, eu faço uma avaliação global, né? Como esse meu olhar neurofuncional, eu consigo ter um raciocínio clínico do que é que vai ser necessário, a gente consegue alinhar uma agenda dentro do que a mãe pode, do que a criança pode também naquela agenda. E a maioria dos meus pacientes, eles estão comigo nesse tratamento diferencial e fazem a intervenção tradicional nas clínicas credenciadas daqui da cidade. Então, realmente, a gente trabalha com esse olhar diferencial, com esse padrão ouro de intervenção. E aí, dentro do Instituto, você usa muito um conceito, né, um método próprio. Eu quero que você explique de maneira, inclusive, bem didática. É um nome até difícil, que eu estou me recusando. Não sei se vocês já perceberam desde o início de falar, para não falar errado, porque eu vou deixar para você explicar esse seu método, né, como ele funciona, que é um método seu, de muito sucesso, né? Esse método, na verdade, ele foi criado por um casal de poloneses na década de 80, e foram atrás de o que é que podia ser eficaz para uma filha que tinha nascido prematuros. Um casal de poloneses fisioterapeutas estudiosíssimos, Isabella e Richard Cottione. Hoje eles moram há mais de 30 anos nos Estados Unidos, e esse método ele é validado pelo FDA. Então, eles são os criadores desse método. E esse método ele era utilizado apenas com físios e TOs. Com físios, inicialmente, e depois os terapeutas ocupacionais. E os fonos, eles podiam fazer o curso que os físios davam. Os físios que davam esse curso a eles. Ministravam para fono. E eu tive a oportunidade de fazer esse curso. Conheci esse método através de uma fisioterapeuta daqui da Paraíba, Thais Andrade, que é a dona da Fisiointensiva, excelente. Por sinal, é parceira minha, nós trabalhamos juntas. E eu tive a oportunidade de ver que meus pacientes estavam evoluindo com intensivo de físio. E pedi para atender lá em loco. Sempre fui muito curiosa, mais ou menos em 2017, 2018. E me ofereci, né? Quis ir fazer o curso na Flórida. Então, eu tive a oportunidade de fazer o curso na Flórida, em loco, na clínica de uma amiga, que hoje é amiga, que é instrutora de físio lá. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o TheraSuite, que é esse o nome do método, que é um método realmente integrativo e neurofuncional, que atende todas as idades. E hoje a gente consegue implantar em vários diagnósticos. Então, voltei da Flórida com essa ideia de montar o meu equipamento aqui em João Pessoa. E não tinha ninguém trabalhando aqui no Brasil ainda como fono. E independente, o fono sempre atuava com físio ou TO, tá? Eu já tinha outros cursos, outras formações, já vinha... A primeira liminar para atender autismo aqui na Paraíba foi minha. Então, eu tinha que realmente estar sempre com os cursos acima, né? As certificações acima das colegas para poder manter essas liminares. E até hoje eu tenho essas liminares. Tem paciente que está comigo há 10 anos. Olha só. Tá? A gente começou com 1 ano e meio, a criança já está com 12, 13 anos. Então, a gente tem uma história junto, né? Crescemos juntos. E conheci o Thera, montei minha estrutura e comecei a atender. Só que esse método, inicialmente, ele foi criado para paralisia cerebral. Porque essa criança nasceu prematura extrema, de 28 semanas, a filha deles, que hoje é administradora do nosso office, do nosso escritório, lá em Michigan, nos Estados Unidos. É ela que faz, Kaia, que faz toda a parte administrativa. É bom deixar isso claro. E ela evoluiu através desse método que os pais desenvolveram. E esse método, ele veio de um protótipo que é usado na NASA, para atuar nos astronautas. Então, assim, quando eles chegam, inclusive aconteceu uma chegada agora em abril, né, de alguns astronautas, e eles chegam perdendo habilidades físicas, habilidades cognitivas, habilidades de deglutição. E o senhor que criou, o cientista, que ele era russo,
quando ele criou esse protótipo do Tera, que é uma vestimenta, um suíte, ele criou justamente para dar essa propriocepção, essa sensação, voltar essa gravidade para esse indivíduo e ele minimizar essas perdas que aconteceram lá, que a gravidade é zerada. Enfim. E comecei a utilizar com autismo, porque eu queria alguma coisa nova, eu queria inovar. Meus meninos estavam cansados de serem atendidos em sala, em cadeira. Até por causa da análise comportamental, dos treinos que é feito com outros métodos. E foi um sucesso, e eu comecei a fazer registro, que eu sempre gostei de registrar e de escrever, eu sempre fui muito estudiosa, sempre gosto de ler. E eu comecei a fazer registro e ver que aquilo ali estava sendo eficaz. E tive a oportunidade da criadora ver através do Instagram, fique bem claro, de tanto eu colocar, as pessoas começaram a mandar para ela. Ó, tem uma fono atuando, tem uma fono fazendo, tem uma fono atendendo sem CPC. Aí ela disse, eu quero essa menina aqui. Aí eu fui para lá, para Flórida, em 2021, e montamos o curso do TeraSuite. Então, eu sou coautora do curso do método TeraSuite na fonoaudiologia, porque eu já levei a minha ciência agregada dela, né? Ela foi super generosa. Eu imaginei que teríamos um módulo sobre fono, não que teríamos um curso de fono, né? Então, eu já estava com o instituto montado, eu montei o instituto em 2019, e eu quis esse nome instituto. Vários colegas abriram como clínica, como centro, como centro terapêutico, clínica disso, mas eu queria o nome instituto porque eu queria algo que agregasse estudo, cursos, não só atendimento, não só intervenção, e que não fosse só para fono, né? Então, eu já estava com o instituto montado, e foi quando ela me convidou, e hoje eu sou a única instrutora mundialmente desse método. É só eu que posso capacitar os fonoaudiólogos com esse método. E minha clínica foi a primeira mundialmente a acontecer, um intensivo de fonoaudiologia no TeraSuite. E recentemente nós patenteamos esse termo, então esse termo é nosso, é meu, né? E nós já temos alguns artigos publicados com evidência científica. Estamos com 2 artigos no Comitê de Ética e mais um para sair. Então, assim, não é só o trabalho, né? É a criação, que é o mais complicado. Então, gente, a gente é muito privilegiado, né? Por estarmos aqui em João Pessoa, ter uma profissional desse gabarito. Cientista, né? Também. Neurocientista, estudiosíssima e está levando diretamente para esses pacientes. Então, doutora, parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Parabéns. E quem ganha aí são os pacientes, são essas famílias. E eu queria até pegando esse gancho, né? Porque muita mãe deve estar em casa, muitos pais aí vendo, assistindo, não sei quando vão ver, se do celular, em casa, enfim. Mas que tem muitas dúvidas, né? Sobre a sua criança ali, principalmente ali na primeira infância, claro, né? Dos 0 aos 6 anos. E muita coisa a gente tem essa mania de buscar na internet e acredita que vai ter todas as respostas e não é bem assim. E muitas vezes a gente se contenta com o que a gente leu, o que aconteceu com o vizinho, um diagnóstico assim, sabe? E cada criança, ela é única, né? Tem muita particularidade. Então, o que é que os pais, doutora, assim, deveriam ter? Aqueles sinais de alerta que não poderiam ignorar, porque eu acredito que muitos pacientes chegam na sua clínica porque, inclusive, passaram desse tempo, não que não vai ter solução, mas que poderiam ter começado um tratamento antes, claro, né? É verdade. Então, quais são esses sinais? Os sinais, mais assim, que a gente chama até de red flags, os sinais vermelhos, né? Que a gente tem que realmente prestar atenção. Quando a criança, ela não tem contato visual, ela não tem uma atenção compartilhada. A atenção compartilhada, ela é a base da comunicação. O ser humano, ele é social. Ele, intrinsecamente, ele vai lhe comunicar alguma coisa. E a espécie humana, ela é a mais dependente. As outras espécies, elas vão embora só, as abelhas, os passarinhos, os cachorros, elas se distanciam dos pais ou dos próximos e convivem sozinhos. O ser humano não, nós somos a espécie mais dependente e mais social. Então, quando algo está acontecendo ou não está acontecendo em relação a essa socialização, aí já liga um sinal de alerta. Por exemplo, eu estou lhe dizendo que está faltando água aqui, então eu vou olhar para você, eu vou olhar para a água, eu vou olhar para você, eu vou olhar para a água. A pessoa que está ali já vai dizer, acho que é água que ela está pedindo. Isso é atenção compartilhada. Não preciso falar nada. Estou lhe comunicando. Então, o bebê, ele começa a fazer isso. A partir dos 6 meses, entre 6 e 9 meses, essa atenção compartilhada, ela começa a acontecer. Sem saber falar ainda, sem saber falar ainda, balbuciando, ela olha para a mãe, olha para a água, olha para a mãe, olha para a água, mãe, ela está com sede, ela quer água. Olhou para a chupeta, olhou para a avó, a avó, ela quer a chupeta, quer o bubu. Isso é atenção compartilhada, isso já é comunicação. E essa comunicação, ela inicia-se muito antes entre mãe e bebê. No amamentar. Não amamentar é necessariamente o seio,
mas naquele momento da refeição, de doação, que você tá lá com o seu bebê, que tá só você e ele, não só a mãe, mas o bebê e o cuidador, o bebê e a babá, a gente tem muito vínculo entre bebê e babá também, porque às vezes é quem mais está com aquela criança. E é nesse momento do contato visual que vai realmente criando-se uma comunicação e uma socialização. Então, nas crianças atípicas, por exemplo, os autistas, esse chip, essa motivação intrínseca, ela é muito menor de socialização. Ele não vai vir não vai ser aquela criança que vai falar tudo o que quer, o que aconteceu, que viu a avó, que o pai chegou de uma viagem e trouxe um brinquedo. Não. Então, isso já são sinais de alerta, de você notar uma atenção compartilhada menor, um contato visual mais raro, um atraso de compreensão do que está acontecendo e um atraso de fala, essa fala que demora. Porque a fala, o desenvolvimento infantil, ele existe, ele tem etapas, ele deve ser acompanhado e a gente não deve esperar para o próximo passo. Se uma criança com 1 ano, por exemplo, ela não fala mamãe, papai, não faz. Quantos anos você tem? Cadê vovó? Ela olha para vovó. Cadê mamãe? Cadê para mamãe? Se ela não tem esse tipo de comunicação, ela já está atrasada. Então, já é para correr e fazer intervenção. O segredo é não esperar, porque rede neurológica, ela não espera. Neurônio não espera. Então, quanto mais estímulo você der, o cérebro é uma esponja. Então, quanto mais estímulo você der, quanto mais intervenção você fizer, não necessariamente uma intervenção técnica, mas uma intervenção de brincar no chão, de ensinar o brincar. Não é só dar o brinquedo, você tem que ensinar. O ser humano, ele é extremamente dependente. Tem criança que pega no ar e ele vai aprendendo só observando. Tem criança que não. E não por isso ele é atrasado, ele só precisa de mais informações para aprender sobre aquilo. Então, é sentar no chão, é tempo de qualidade. Doutora, a gente escuta muito aquela frase, cada criança tem seu tempo. Muitas mães dizem isso. Não sei se, inclusive, mães atípicas, né, que chegam no seu consultório muitas vezes percebem alguma coisa de diferente no filho, mas muitas vezes é aquela negação, não quer colocar para frente, não quer investigar. E se usa ainda muito hoje essa expressão, cada criança tem seu tempo. E não é bem assim como essa. Essa frase está em desuso. Se usa, infelizmente, inclusive até por profissionais, assim, pediatras, professores. E eu acho que nós estamos vivendo uma era de prevenção. Né? Então, qualquer sinal de alerta, qualquer dúvida que você tiver, qualquer queixa, não espera, você leva. E muitas vezes, o pensamento da mãe é o correto. A mãe, bem que eu sabia, bem que eu senti que ele era molinho, bem que eu achei que ele demorou muito para levantar o pescocinho. Ele engasgava. Sente, né? A mãe tem esse insight, essa sensação. Principalmente quando é mãe de segunda vez. Porque o primeiro não foi assim, o segundo está sendo. Então, às vezes, o primeiro que está atrasado porque o segundo está muito à frente. Cecília, eu trouxe fulano com 5 anos, porque esse fulaninho de 2 está muito à frente de fulano de 5. Hoje que eu estou observando, porque o primeiro eu não notei. Então, é não esperar. E o profissional respeitar a mãe, o que a mãe está falando. Tá? Então, assim, não existe esperar. Uma criança com 1 ano, se ela não fala 10, 20 palavrinhas, ela está atrasada. Uma criança de 2 que não fala frases ou tem um repertório de mais de 50 palavras, ela está atrasada. Tá? Então, é se manter no que realmente o desenvolvimento infantil que não mudou, o que é que a gente tem para poder ter de parâmetro. A partir do momento que a gente tem parâmetro e tem protocolos para isso ser avaliado, protocolos validados, protocolos científicos, que é o que eu utilizo nas avaliações. Então, eu digo, o fulaninho está aqui, mas ele deveria estar aqui. Então, a gente tem tanto tempo para trabalhar e correr atrás desse atraso. Porque atraso neurológico é atraso. E você vai juntando, quando chega na alfabetização, no primeiro ano, aquilo ali está muito maior. E muitas vezes acredito que muitas mães percebem nessa fase da alfabetização, porque, por exemplo, tem aquele cuidado maior, muitas vezes, da mãe levar as crianças a cada 6 meses, depois 1 ano, logo no início da vida dela, né? Então, chega ali os 2, 3, já tá tudo ok, é meio que vai dar uma abandonada, né? Nos médicos, nos pediatras, enfim. E aí tem um pulo grande para alfabetização. Opa, tem alguma coisa errada, vai saber lá na frente. Acontece muito isso também? Hoje, mas não. Isso acontecia há uns 6, 8 anos atrás. Nós recebíamos na clínica crianças com 7, 8 anos, bem atrasadas. Hoje eu consigo receber crianças com 9 meses. Então, assim, a intervenção precoce, ela é padrão ouro. Ela é chave para realmente a estimulação para correr e a gente diminuir aumentar os ganhos e diminuir essa latência nesse desenvolvimento. Então, hoje eu consigo atender paciente que vem para mim antes da introdução alimentar, que é aos 6 meses.
Por quê? Porque nasceu pré-termo, então assim, não tem nem diagnóstico ainda fechado, mas só por ter nascido pré-termo, já tem sinal de alerta de que vai ter dificuldade no desenvolvimento. Então a mãe traz para mim com 3 meses, com 6 meses. Mas o que traz isso é o quê? São as informações que chegam a essa mãe. Agora, ainda existem mães que trazem com 7 anos, com 5 anos, mas diminuiu muito por causa do acesso a essas informações. Por isso que a rede social, o lado positivo, é você levar essa boa informação. Porque essa informação chega em todas as camadas. E sempre foi essa a minha função. Tá? Eu trabalho minha base é de SUS. Eu venho de uma base de SUS, de uma base de chão, realmente, de ver uma realidade. E sempre tive também numa base maior, mais elevada. Então, eu convivo com os dois perfis. E eu acho justo que essas informações, elas cheguem a todas as camadas. Então, a mãe que está lá no sítio, se ela tiver internet, ela vai ter a mesma informação da mãe que está aqui no litoral. E isso faz com que ela ligue esse alerta e ela leve a criança mais cedo. E essas crianças têm chegado cada vez mais cedo agora. Doutora, aí muitas vezes vocês vão ter que fazer esse trabalho, primeiramente com a mãe, porque às vezes é difícil, né, lidar com os próprios pais, porque às vezes existe uma superproteção tão grande, mas lá na frente essa criança pode sofrer bullying, né, pode ser discriminada, ter outros problemas muito piores. Então, é comum também esse trabalho começar antes, o dever de casa com os pais? Sempre, até porque o contexto familiar é a base daquela criança, né? Mesmo a criança que fique 20 horas em uma clínica e mais 20 numa escola, o resto do tempo todo ela está em casa. Então, o contexto familiar, a orientação parental, ela é a base. Ela precisa acontecer. E o que é feito dentro do setting terapêutico tem que ser orientado para ser feito fora. Então, tem crianças que, por exemplo, eu vejo a mãe uma vez por mês, mas eu mando vídeo, eu mando feedback do que aconteceu, e a babá entra e faz o que a mãe faria, porque a mãe está fazendo outra coisa, está trabalhando e tem um tempo de qualidade dela com o filho em outros momentos. Ok, mas aquilo ali tem que acontecer, esse feedback, essa orientação, e tem que fazer. E essa mãe, ela tem que ser preparada, porque é difícil. Imagina, você, como mãe, seu filho adoece, você vai no otorrino para sua manhã inteira para levar um menino com a dor de ouvido. Cria todo um contexto difícil na sua rotina. E tem mães que estão na minha clínica todos os dias. Todos os dias eu tenho a mesma mãe, na minha recepção. Então, é uma responsabilidade muito grande, não só diante da expectativa da mãe, do tesouro dela estar ali na minha mão. É uma responsabilidade diante da vida daquela pessoa que está ali, abrindo mão da vida dela para estar toda manhã ali, naquele ambiente. Então, assim, tem mãe que chega e diz, Cecília, eu tô cansada de estar aqui. Mulher, olha, vai assistir um filme. Lá na minha clínica não tem tela. Recentemente, eu estava conversando com o meu marketing, que eu estou mudando. Ela disse, não, mas aqui é diferente. Eu disse, porque eu fui em várias clínicas para poder bolar uma clínica realmente que fosse diferente e que trouxesse. Então, a cor foi de acordo com o que eu pensei, com o que eu estudei, na verdade, para poder trazer esse ambiente diferente. Um ambiente calmo, tranquilo, horário marcado, tudo certo, para poder não ter tanta gente, não ter tanta confusão, porque a gente já vive num mundo muito turbulento, muito barulhento. Imagina uma pessoa que está todos os dias numa clínica, seja mãe, seja babá, seja o pai, que tem muitos pais que vão também, motoristas. Então, você tem que tornar aquele ambiente bom e você tem que ter uma responsabilidade, não só profissional, mas afetiva, com o que está acontecendo ali. E essa mãe, ela é esse cuidador. Eu chamo sempre cuidador porque hoje eu tenho avós que levam, eu tenho muitas babás que levam, eu tenho motoristas, eu tenho pais, eu tenho um número de pais muito grande na minha clínica que está lá atuando, tá? Então, esse cuidador, ele precisa ser cuidado, porque a base vem dele. Essa criança vem bem porque o ambiente familiar tá bom. E não necessariamente uma família de pai e mãe. Às vezes são pais separados que têm guarda compartilhada, mas a gente consegue manter com uma boa orientação e uma boa conversa, um bom diálogo, explicando o que é feito, o que é que precisa ser feito por eles, o que é que eles precisam de mim. Minha função é acolher. Eu estudo para isso. Eu costumo, sempre nos treinamentos que eu dou à minha equipe, a função é nossa, tá? A gente que tá aqui para fazer isso. Ele não tem que saber. Eu que tenho que acolher e tentar resolver o problema. Se eu não conseguir, seja humilde o suficiente. Eu não consigo, vamos passar para fulano. Passa para outro profissional. Mas tem que ter essa responsabilidade. E o perfil que vem são de mães muito cansadas, de cuidadores cansados. Né? Doutora, e pegando esse gancho aí, é muito importante, já que tem muitos pais, né, cuidadores, enfim, que já vêm de outros lugares, outros profissionais. Como é essa questão acredito que o nome é anamnese, né? Toda essa... Como é que... Esse primeiro encontro. Como é todo esse cuidado para poder, inclusive, de repente, fechar um diagnóstico. Às vezes vem um diagnóstico aberto, ou um diagnóstico talvez duvidoso, enfim. Como é que vocês tratam assim? Nossa, eu vou ter que enfrentar tudo de novo, vou ter que fazer de novo. Mas é necessário, porque
Você já tem todos os outros métodos, né, que aplicam. Como é essa porta de entrada de vocês para dar continuidade nesse tratamento? Quando o paciente é daqui, é em loco, presencial, né? Eu peço que primeiro a mãe venha. A mãe, o pai, a mãe, o avó, quem convive mais. Porque essa criança, ou esse paciente, esse indivíduo, adolescente, também não vai estar ouvindo. E elas se cansam, é isso que você falou, falar de novo, dizer, porque você vive, você joga, eu digo, olha, infelizmente eu vou ter que jogar sal na ferida, mas eu preciso escutar, eu digo porque eu passo por isso. Toda vez que eu vou no médico eu tenho que falar, ó, meu diagnóstico é esse, eu não consegui isso, entendeu? Eu tive que fazer reposição hormonal muito cedo, então eu vivo isso, claro que em outra área. Mas eu sei como é. Então, realmente você vai vivenciar. Muitas vezes eu peço antes os relatórios. Então, eu faço. Então, eu já chego esse paciente, eu já conheço mais ou menos o que é. Quando esses relatórios eles me são enviados. Quando não, a mãe fala, a gente consegue fazer uma pegada boa, né? Dessa anamnese, da história clínica antes de ter gestado, porque isso é importante. Essa criança foi desejada, como é que foi essa gestação? Teve intercorrência? Teve muita briga? Hoje, com a minha visão neurofuncional dentro do TheraSuite e voltada para reflexos primitivos dentro da fonoaudiologia, que é algo que realmente coloquei dentro da fonoaudiologia, me vem a importância dessa gestação. E como essa gestação, o que essa mãe sentiu, repercute na vida do indivíduo, tá? Então, isso repercute muito, muito no desenvolvimento. E a gente trabalha com epigenética. Nos últimos 10 anos, a epigenética mudou muito com o uso da irradiação por causa dos eletrônicos, né? A alimentação, a medicação. Então, nossa carga genética sofreram alterações que repercutem nesse número enorme de crianças neurodivergentes que nós temos hoje. Então, hoje a gente tem um para 35, um para 56, de um autista a cada 36, 55, né? A gente tem esses estudos que realmente nos fazem remeter o que é que está de errado, o que é que aconteceu com a nossa geração. E nós somos da geração que não tinha nada. A gente tinha que se falar por celular, ou por orelhão. Marcava o horário, era aquele, carta. Esperava, marcava o horário, olha, o ônibus tal hora vai passar e fulano vai descer. E descia, né? Hoje você marca um encontro 4h30, a pessoa 4h20, tu vai mesmo, tu já chegou, tu estacionando, né? Acabei de descer do carro, tu tá em que lugar? Então, é tanta previsibilidade que você termina ficando uma criança. Eu mesma esperava um desenho a cada 24 horas. Eu tenho habilidade, você tem que treinar a habilidade de espera. Hoje as crianças não terminam nem o vídeo do YouTube. Então isso acelera muito o cérebro. E isso foi com que realmente teve essa mudança total e me faz ter essa visão durante as anamneses. Então, a gente faz uma anamnese, voltando aqui à sua pergunta, a gente faz essa anamnese e marca essa avaliação. Então, essa minha avaliação, ela é bem complexa, né? Dentro da fonoaudiologia, dentro de... O que é que trabalha a fonoaudiologia? Eu vou ver como essa criança mastiga, como é que está a questão do tônus dessa criança, se essa criança respira bem, porque é base motora de fala. Ela não fala, mas também ela não respira bem. Ela tem a língua no assoalho, ela às vezes não sabe nem que a língua dela existe, por causa da chupeta. Então, não tem como ela ter uma coarticulação e falar. Então, o que é que vem antes que vai me fazer ter o objetivo daquele tratamento? Isso tudo é feito na minha avaliação. E dentro dessa avaliação, eu vou solicitar o que é que seria necessário para me ajudar. Porque eu não trabalho sozinha, nenhum profissional trabalha só. Eu preciso da família, eu preciso da escola, eu preciso de um TO, de um físio, de um psicólogo, um psicopedagogo, um psicomotricista, um fisioterapeuta. Então, eu preciso de uma... É aquele ditado, né? A gente precisa de uma aldeia inteira para cuidar de uma criança. E uma criança neurodivergente, essa aldeia é muito maior. Então, eu preciso de todo mundo. Muitas vezes, é o meu laudo que vai direcionar, não só o meu, né? É o meu, é um relatório do TO, o relatório do físio, do psicólogo, que vai direcionar o diagnóstico daquela criança. Então, é muito importante que você faça um laudo. A gente costuma trabalhar com terapia diagnóstica. Eu não tenho como lhe dizer que esse menino é isso hoje. Mas eu posso fazer uma terapia por um mês e a gente, dentro desse tempo terapêutico, eu ir colocando protocolos, eu fazendo teste e realmente ter um diagnóstico fechado dentro da minha área, tá? Eu não posso dar um diagnóstico de autismo, isso não cabe a mim. Isso cabe ao neurologista ou um psiquiatra, ou um pediatra. Eu dou um diagnóstico do que eu vejo, por exemplo, um atraso de linguagem, um transtorno motor de fala, uma disfagia, um nódulo vocal, dentro do que está ali. E coloca as características, os sinais vermelhos que eu visualizei, e isso direciona o médico melhor.
tá? Doutora, a senhora tem aí mais de 20 anos de experiência, né? Com muitos cursos, sempre está se atualizando, sempre está à frente da sua área, do seu tempo. E acredito que você também já tem um olhar muito criterioso para a formação dos profissionais, né? Dos fonos, ainda hoje em dia. Então, acredito que ainda falta muita coisa. A senhora está buscando um conhecimento lá fora, está percorrendo o Brasil inteiro. E, claro, né? Acaba também... no seu atendimento, né, só sobrecarregando lá a clínica. Isso é bom também, né, Vinho? Uma demanda, mas que, como você falou, né, que bom seria, né, também se outros profissionais tivessem esse olhar atento. Em alguns momentos aqui você falou que muitas vezes dão um diagnóstico errado ou um subdiagnóstico e acaba corroborando para um atraso, né, dessas crianças, o desenvolvimento dessas crianças, mas se você pudesse, né, dar algumas orientações nesse sentido, já que você estuda tanto, mas aonde é que dentro da fonoaudiologia ainda poderia melhorar, já que você trabalha tanto com curso, com treinamento, tem um instituto para isso também, né? Eu acho que você tem que ver o indivíduo como um todo. Você não pode fragmentar. Por exemplo, eu vou trabalhar a linguagem, eu vou trabalhar a motricidade orofacial. Eu tenho que trabalhar tudo que é necessário para aquele paciente. O que vem muito também para nós é justamente essa visão que a gente tem lá na clínica. Nós temos 5 fonos, né? Só de fono nós somos 5. Todas têm o TeraSuite, então todas têm esse olhar neurofuncional. Quando o paciente entra, que eu vou atendê-lo, eu vou ver se a língua está no assoalho, se ele está fazendo uma descarga legal de corpo para poder ter uma atenção e uma concentração melhor, se ele precisa, se essa mastigação está bilateral, se essa deglutição está adequada, se ele não está em interposição de língua, porque senão como é que eu vou exigir que ele faça um S, um S, um K, um R, se essa língua não está legal? Eu tenho que trabalhar realmente a motricidade, propriocepção. Então, esse olhar global, eu acho que é o diferencial, é a virada de chave e é o padrão ouro lá da clínica, que é como eu treino também os profissionais de outras áreas. Então, assim, a minha psicopedagoga, ela atende com o paciente no ângulo 90-90. O pé tem que estar apoiado, não tem pé suspenso. Por quê? Porque isso me traz uma atenção maior daquela criança, uma concentração, ele está mais atento. E na escola, quando ela vai observar, eu peço para ela observar isso. As TOs, elas já têm essa visão, porque é da formação delas. Então, elas vêm com essa visão integrativa. Mas a psicóloga também eu treino. Então, a gente tem uma abordagem mais multi. E eu acho que o diferencial realmente é você olhar e tratar como um todo, não fragmentar. Não tem como fragmentar. Eu queria até também aproveitar a oportunidade, porque além de ser fono, né, de ser uma profissional na área de saúde, você também é gestora, né? Você também tem esse olhar também muito especial voltado para o marketing, para o digital. E acredito que você tem muito a compartilhar sobre, porque quem é fono não nasce gestora, apesar de que pode ter uma veia aí empreendedora, mas não é fácil. Na verdade, não é fácil empreender em nenhuma área. E a gente vê aqui, inclusive aqui no Dr. Play Podcast, muitos profissionais que resolvem empreender, muitas vezes eles desistem, abrem clínica, fecham, preferem trabalhar para alguém, enfim. É um grande desafio em meio à fonoaudiologia, né, a área saúde, que você precisa estar atenta, mas esse desafio também de ser uma gestora e também de trabalhar, saber da importância da comunicação, como você já sabe, né, enquanto fono, mas saber dessa importância do universo digital, que você usa muito bem, né, a seu favor. Então, como é mesclar esses 3 pilares no seu cotidiano, na sua vida? É fácil, não é? É uma loucura. Eu acho que eu tenho um TDAH, né? Então, eu acho que me ajuda muito. Minha hiperatividade sempre me ajudou. Eu acho que empreender, isso que você falou é muito importante. Faculdade nenhuma ensina. Eu acho que deveria, fica a minha dica de colocarem, tá? Na carga horária lá, pedagógica, como empreender, porque é muito complicado. Hoje o conselho, ele consegue, tipo, nos congressos, os últimos congressos, tanto, principalmente em fonoaudiologia, eles têm algumas ilhas que falam justamente de empreender. Mas na faculdade você não aprende nada de administrativo, você não sabe como cobrar, você não sabe como... Eu demorei anos para aceitar e entender que o que eu vendo é um produto. Anos. Porque eu achava essa fala muito pejorativa. Eu venho de saúde, eu venho de um contexto humanitário, né? Eu atendi muitos anos em hospitais, então você não tem como não ser humana dentro daquele ambiente hostil. E trabalhando com criança, não tem como. Você realmente se dedica, você é carne, né? Mas você entender que o que você faz aqui, como a gente está fazendo agora, a gente está se conhecendo, está dividindo um assunto, uma abordagem, mas a gente está vendendo informação, que vai ter retorno, tá? Então, até eu entender isso e ter esse apoio, porque muitas vezes a própria família critica, né? Ah, tá filmando muito. Ah, você tá aparecendo muito. Quer ser blogueira. Quer ser blogueira. Ruim, os né? amigos, quer ser blogueira, é o que eu mais escuto.
E eu, desde que o Instagram, eu sou instagramável mesmo. É tanto que nos meus cursos eu digo, olha, podem filmar, podem me marcar, eu gosto mesmo, eu divulgo vocês, né? Vocês me divulgam. Porque isso é o lado bom. Tudo tem um lado bom, né? Mas é difícil. É difícil porque o administrativo é difícil. Você fazer as coisas corretas e querer que, por exemplo, um paciente que foi liberado 5 sessões de fono, mas não precisa de 5 de fono, precisa de 3 e 2 de TO. E você tem que fazer ali, não posso, entendeu? É complicado, porque você gostaria de fazer o melhor pelo outro e nem sempre você pode, porque tem as questões administrativas e burocráticas. Então, você tem que, às vezes, deixar o lado humano e entrar no lado racional mesmo. Então, equilibrar essa questão de terapeuta e empresária, para mim, ainda é o mais difícil. Eu digo a você que não foi fácil. Tipo, eu vim para cá, eu vinha falando dentro do carro agora. Digo, olha, o mais difícil para mim, me expor no meu pessoal é muito tranquilo. Porque meu Instagram é fechado e eu boto realmente o que eu faço. Mas eu me expor no meu profissional, eu me exponho para pessoas que gostam e que não gostam de mim. Tá? Pessoas que me admiram e que só me criticam. Pessoas que são corajosas e pessoas que não têm coragem de fazer o que eu faço. Justamente. Então, isso, você tem que ser muito aguerrida. De você colocar a cara a tapa e dizer, eu faço isso, eu tô assim. Eu gosto realmente de me vestir bem, eu gosto de trabalhar para isso. Eu gosto de ver meu paciente com os melhores recursos. Quando eu vou para os Estados Unidos, eu loto uma mala mesmo de recurso, eu deixo de comprar coisa para mim, para trazer para minha clínica. Então, esse realmente, você ser, que as pessoas falam de persona, né? Não é a minha personalidade. Então, eu sempre tive que correr muito atrás. Inclusive, recentemente, eu tive uma reunião que eu disse assim, olha, é o seguinte, ou vocês aparecem com a equipe, ou não tem como eu aparecer sozinha mais. Porque as pessoas hoje, quando eu indico fulana, ela tem Instagram? É a porta de entrada. É a porta de entrada. Né? É o novo currículo, atual. Né? É o novo currículo. Então, você tem que mostrar. E você tem que mostrar que diante disso tudo, eu ainda consigo ser equilibrada. Porque é o que eu vim falando, eu me cuido. E você precisa se cuidar, como mãe, como profissional, como pai, como motorista, como o que for. Porque para você dar o melhor para o outro, ser bom no profissional, você tem que ser melhor para você. Então, eu tenho que fazer um exercício físico, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que ir no médico frequentemente, eu tenho que tomar as vitaminas que eu preciso, porque meu corpo está precisando daquilo para metabolizar, para eu poder estar bem. Ser exemplo, né? Exemplo. Mas o principal é ser exemplo para você, né? Quando eu costumo dizer assim, não, eu acho que minha maior régua sou eu mesmo. E você tem essa intenção, nem sei se você já dá curso sobre isso também, de poder equilibrar essa balança, compartilhar esses seus conhecimentos com outros me pedem, colegas. Mas eu nunca me imagino. Olha assim, só. Que meus cursos, assim, são voltados. A gente tem o TeraSuite, que inclusive a gente está começando agora a agenda desse ano. Tem alguns cursos que eu dou lá no Instituto de Bandagem, de LED. E tem alguns cursos que são integrativos para a equipe multi. Mas essa questão de posicionamento, essas coisas, eu acho que tem tanta gente que faz bem feito, melhor que eu. Nada disso. Olha, gente, só como ela é modesta. Inclusive, na comunicação, ela até, depois, não sei se ela vai dizer aqui no podcast, mas ela também vai trazer novidades em breve, né, doutora? Na comunicação. E sobre essa questão do marketing, que você falou, é super importante. Se você não fala, as pessoas não sabem o que você está fazendo. Exato. O óbvio, muitas vezes, precisa ser dito, né? Eu sempre digo isso. E, assim, não é só o filmar, não é só a foto. Você precisa escrever aquilo ali, para poder chegar em várias camadas. Porque, às vezes, a pessoa ela não escuta. Então, ela precisa ler. Às vezes, a pessoa não lê, porque é um deficiente visual, ele precisa escutar. Então, eu, como fono, eu sempre tive essa imagem de você ter que chegar de alguma forma. Essa informação tem que chegar de algum jeito. Né? Eu sou muito sensorial, então, se não for auditivo, que seja visual, se não for visual, seja tátil, que seja alguma coisa que está passando por ali, a pessoa pegue. E que tenha uma linguagem que realmente seja acessível. Então, quando eu decidi, né, o povo diz assim, tu tem 3 Instagram, tu não sei o que, não sei como tu dá conta. Quando eu decidi, porque o do Instituto é muito diferente, são mais os pais, são mais profissionais recém-formados, é a galera cuidadora, é alguém que está tratando de um paciente que é uma ideia nova. Então, olha, o da Fono do Tera é justamente a parte neurofuncional. É o curso que eu montei, é o que eu vivo hoje na minha prática clínica diária. Eu uso o TeraSuite em todos os meus atendimentos. E o meu pessoal é o que eu sou, realmente. É o seu pessoal. E, doutora, em relação aos mitos, né? Ainda tem muitos mitos que chegam ao seu consultório. Aquele tal do mitos e verdades que muitos pais chegam aí carregados e traz para você. Você ainda diariamente ali na labuta. Ainda fica lá explicando o que é mito, o que é verdade, o que funciona, o que não funciona. O que é que mais chega que é mito na certa? O tempo certo vai chegar, é o que mais chega. O pai também era assim. Chega demais. Mas meu marido também era assim. Sim, mas aqui é outra criança. É normal. Minha sogra disse que fulano era assim. Não, aqui é outra criança, é outro cérebro, não é seu marido. Entendeu? Aqui é outra pessoinha, a gente não vai esperar.
As conexões que estão aqui não são aquelas, são outras. Então, chega muito, porque fulaninho também era assim, porque esse craninho também era desse jeito. Essa adenoide vai diminuir, também chega. Mas está na medicação auditiva, vai diminuir. Às vezes não, tem que entrar no tubinho. Então, às vezes eu tenho que ligar para o otorrino, vamos agilizar, tal. Então, assim, são mitos ainda de coisas de pessoas negacionistas. Você não quer enxergar, não quer aceitar. Porque não é só negar. O negar é o mais complicado, porque você não aceita. Tá? Porque quando você aceita, você tem um luto, você tem a revolta, mas você está se movimentando dentro daquele diagnóstico, dentro daquele processo, seja qual for. Porque um filho, qualquer pessoa, você gera expectativa. E gera expectativa de ser o melhor, de dar certo, né? Porque uma troca fonêmica vai render o quê? Vai render 3, 6 meses de terapia, que você vai ter que ir 2 vezes numa sessão de fono. Isso não é só dinheiro, isso é tempo. E tempo é ouro na vida da gente. Né? Então, assim, o negar é o mais complicado. E esses mitos, ele vem negar. E vem uma avó, neurologista, lá de não sei de onde, que nem atua mais. Mas fulaninho era assim. Fulaninho adorava tocar piano com 3 anos e não falava. Sim, querida, mas isso não é normal, isso não é o esperado dentro de um desenvolvimento infantil. A senhora é neuro, eu sou fono. A senhora era para saber disso. Mas como é seu neto e seu filho foi assim, então eu aceito. Mas aí eu vou pelas bordas, com muito jeito, com muito discernimento de Jesus. E direciono. Aí, nisso tudo, né, em relação como eu falei, né, cuidar da gestão, cuidar das capacitações, dos cursos, cuidar dessa parte de marketing também, mas tem um cuidado muito especial que eu acredito que você começou falando sobre isso e eu frisei essa informação. E eu acredito que é o que norteia o seu dia a dia, que é esse cuidado humanizado. Você sempre fala, né? Eu vim do SUS, eu vim de outra realidade, e hoje você está com outro tipo de realidade no seu espaço, no instituto. Então, esse cuidado humanizado, você acredita que é o grande diferencial de vocês? Sempre. É aquela criança saber, todo mundo sabe o nome dela. Por exemplo, se eu faltar hoje e eu colocar alguém da minha equipe, ele vai ser bem atendido e ele vai aceitar a outra fono, ele vai aceitar, porque ali todo mundo conhece, todo mundo pega nele. É a gente desfraldar uma criança, é você vivenciar, e aquele pai, aquela mãe ser tão generoso de deixar você participar daquilo, né? Eu acho que, eu sempre agradeço, assim. Eu tenho mães comigo, como eu falei, que estão comigo há mais de 10 anos, que dividem os filhos dela. E eu agradeço. Dia das Mães eu fiz um post agradecendo sobre isso. Sobre esse meu sentimento de gratidão em viver o maternar naquela 1h, 45 minutos. Entendeu? De você, e eu trabalho ensinando uma criança a falar, ensinando uma criança a pensar. O nosso trabalho é formar neurônio. Entendeu? Fazer conexões neurológicas. Então, assim, é um trabalho complexo. E você fazer com que aquele pacientezinho que chegou com 1 ano e meio, com um autismo nível 3, e você vê hoje ele com 2 aninhos falando, quase equivalente a galera da idade dele, isso é o melhor presente, isso é o melhor pagamento. Entendeu? Só que brilha seus olhos, né? Eu amo, entendeu? Eu me realizo, eu me emociono, assim, com as histórias que já passaram por mim. E o jeito que eu atendo no meu particular é o jeito que eu atendo em todos os lugares. Eu sempre atendi no mesmo lugar. Então, assim, quando eu ia para Campina Grande, que lá não tinha iPad, eu levava o meu iPad. Aqui eu já não uso iPad porque os meninos usam muito. Então, é brinquedo mesmo, é brincar no chão. É de acordo com a realidade, né? Do que a gente vai atender o paciente. É o que eu costumo falar, o raciocínio ele tem que ser específico, ele tem que ser direcionado e ele tem que ser com um objetivo muito, muito efetivo. Porque ele precisa funcionar. E quem tem que fazer funcionar é o terapeuta. Doutora, apesar de muita gente saber que fono, né, cuida da voz, e a gente aqui também está falando mais especialmente também as crianças atípicas, mas acredito que pode ter muita gente assistindo e ter dúvidas de quando procurar um profissional de fonoaudiologia. Eu sei que na sua clínica tem várias especialidades dentro da fono, mas quando procurar, não somente nesses casos que a gente está aqui citando, mas é um profissional que ele abrange muita coisa, né? Então, quando procurar? Bom, a ciência da fonoaudiologia, ela atua desde o nascimento. Então, assim que o bebê nasce, a gente já atua na triagem neonatal, que é a questão auditiva, a questão do teste da linguinha. Qual é a triagem neonatal? Se a criança escuta ou não escuta? É um teste super objetivo, né? O teste da orelhinha. E como é que está essa língua? Essa língua está bem posicionada, está presinha? Porque se estiver presinha vai dificultar a alimentação. E essa alimentação por amamentação vai dificultar uma produção de gordura e essa criança se desenvolver fora a questão muscular e facial. Fora isso, não só no seio. Eu falo em mamar mesmo, mamadeira, tá?
E depois a gente entra com o desenvolvimento infantil, né? Não só é a fala é a cereja do bolo, a fala é outra coisa. A gente entra com cognição, com linguagem, com compreensão. É um ser humano compreender o que está acontecendo naquele ambiente. Então, são questões linguísticas, cognitivas, é neocórtex total. Fora isso, aí vem com 6 anos, leitura e escrita, o fono também atua. Adolescência muda vocal, então entra vocal. Entre as questões de voz, de patologias e de prevenção e de treino, como treinar cantores, jornalistas, políticos, a parte de oratória. Entra nas questões das demências, quando a gente entra na terceira e quarta idade, com as disfagias, ou seja, dificuldade de deglutição, que pode broncoaspirar. Essa broncoaspiração pode levar à morte. Uso de outra via alimentar, sonda, né? Entra também nas afasias, os pacientes que sofrem AVC e perdem a possibilidade de falar melhor, ou de falar o que realmente pensa, ou falam o que não tem nada a ver com o contexto. Entra Parkinson, Alzheimer, TCEs, esses traumatismos crânioencefálicos. E dentro das patologias que nascem, vem paralisia cerebral, síndromes, né? O T21, que é o síndrome de Down, síndromes raras, e o autismo, que é o que a gente vê muito na mídia hoje, né? Autismo, TDAHs e os transtornos do processamento sensorial também. Então, é muito amplo e abrange todas as idades. Então, desde o nascimento até a morte, a gente está trabalhando com o paciente. E eu tenho um paciente lá na clínica de todas as idades. Então, eu tenho um pacientezinho meu, 7, 8 meses, síndrome de Down, que a gente está entrando com o Terasoute para dar um fortalecimento. E ele tem uma introdução alimentar adequada. E eu tenho um paciente meu com 80 anos, que está comigo para não perder a habilidade de deglutição. Então, eu estou criando e eu estou mantendo. É muito legal. Olha só, do nascimento até ir embora. Até ir embora. Doutora, e dentro dessa perspectiva toda, a gente infelizmente está chegando aqui ao fim, mas ainda dá para fazer 2 perguntinhas. Mas dentro dessa evolução, né, da fonoaudiologia, como é que você enxerga essa questão das terapias integrativas e também a própria evolução da fonoaudiologia, né? Porque tudo está evoluindo muito rápido. Então, como você está sempre à frente aí, estudando bastante, então, como é que você enxerga esse futuro da fonoaudiologia? Eu costumo dizer que a fonoaudiologia, ela deu um salto, assim, de 180 graus. Nós saímos de uns primórdios para estar em outro mundo hoje. Então, nós hoje atuamos de outra forma, né? Eu sou formada fiz 21 anos de formada e atuante, eu nunca fui outra coisa, tá, gente? Sempre fui fono. Eu decidi fazer fono, assim, com 17 anos, meu avô teve um AVC, ficou sendo alimentado via sonda, e eu via que a fono, quando vinha de Recife, deixava ele mais atento. Aí eu me encantei. E todo mundo queria que eu fizesse direito, primeira neta, primeira filha, enfim, muita expectativa. E eu disse, não, eu vou fazer esse curso. Fiz contra tudo e contra todos, né? E, graças a Deus, estou honrando o que Deus me deu como propósito e como missão. Mas, assim, a fono, ela fez essa virada. E dentro da fonoaudiologia, hoje, a gente pode atuar com LED, fotobiomodulação, eletroestimulação, que é o TDCS, que eu atuo. Esse método que eu faço, que é muito intensivo. Então, treino intensivo, frequente, ele é padrão ouro. Então, você fazer todos os dias, por exemplo, se você correr ou você for para a academia todos os dias, seu corpo vai se adaptar e lá na frente você vai sentir falta disso. Então, isso é formação neurológica. Imagina no cérebro que está se formando. Eu preciso dar o melhor todos os dias. Por isso que a gente é contra a tela, tá? Tão cedo. Porque você não está dando o melhor todos os dias. O melhor é o quê? O ser humano, ele aprende por experiência. Então, ele precisa realmente botar o pé no chão, ele precisa pular e cair, ele precisa abrir e fechar pote, ele precisa abrir panela, bater panela para ouvir um tom mais alto, um tom mais baixo, se acostumar com o som de um liquidificador. Então, as crianças, elas estão deixando de ter vivência dentro da própria casa. Aquela criança raiz que a gente chamava, né? Não existe. Eu tenho criança minha, gente, que eu fui fazer uma avaliação, o menino não conhecia uma cozinha. Ele nunca tinha ido numa cozinha com 1 ano e meio. Porque a cozinha é totalmente fechada, no condomínio fechado. E é uma parede, tipo de madeira, que não dá para nem ter uma visualização de que aquilo é uma cozinha, né? Diferente, a caracterização é diferente. E quando eu apresentei panela tal na minha avaliação, o menino não sabia fazer nada. Eu chamei a babá. Eu digo, vem cá. Ele não conhece nenhum item desse. Não, ele nunca foi numa cozinha. Como é que a comida é dada? A comida chega pronta na sala e a gente vai dando a ele e ele tá assistindo uma tela. Então, ele não sabe nem o que ele tá comendo. A culpa é dele, não. A culpa é do adulto que não informou o que tá acontecendo. Aí ele não compreende, ele é condicionado. Ele é condicionado a comer, ele é condicionado a saber que a hora do Crocs é a hora de sair, ele é condicionado a saber que a toalha é a hora do banho. Então, nem sempre quando chega na minha clínica e diz assim, ele entende tudo, só não fala, eu digo, não é bem assim, não. Você acha que ele entende, mas nem sempre ele está entendendo. Isso é um aprendizado automático, mas não é um aprendizado cognitivo. Aí é que é a virada de chave do pensamento. Então, a fonoaudiologia, ela mudou em todos os aspectos. Eu acho que a tecnologia entrou
com um boom muito grande nisso, o acesso à informação, né? E o conselho vem trabalhando bem nisso. E essa visão é integrativa, uma visão fora da caixa de que o ser humano, ele pode fazer uso do canabidiol e fazer uso da risperidona, e vai dar certo. Ele pode apenas fazer uso da homeopatia, ok. Ele pode apenas fazer uso do integrativo. Eu acho que a gente não está aqui para criar padrão, nem para vestir camisa. Eu acho que a fonoaudiologia, ela ampliou esse leque em relação a isso. Eu estou para fazer o que funciona, para fulano. E cada um é único, né? Doutora, muito boa essa nossa conversa. Na verdade, hoje foi bem explanativa, bem geral. Sei que se a gente fosse entrar em cada área dessa, ela ia dar um show aqui. Ela ia dar uma verdadeira aula. E para a gente finalmente encerrar, e já de antemão, viu, assim, já deixa o convite para os próximos podcasts. Eu já aceito. É o que vier, assim, de, um tema tal. Venha, sempre vai ser muito bem-vinda. Acredito que tem muita coisa para a gente compartilhar aqui no Dr. Play Podcast. E de antemão, já deixo parabéns pelo seu trabalho, mas dê aquele chamamento, aquela puxada de orelha com carinho para os pais, para quem está nos assistindo e até para outros profissionais, principalmente para essa questão que a senhora vem batendo na tecla desde o início, da intervenção precoce. A gente vê tantas áreas, tantos profissionais que passam por aqui, todo mundo fala muito da prevenção, né? Da prevenção e na fono também não é diferente, não é isso? Não, de jeito nenhum. Eu acho que a gente tem que trabalhar com prevenção em todos os aspectos, né? Sejam fisiológicos de reprodutores, de renais, mas principalmente cognitivos. Então, imagina um serzinho que está nascendo, que tem toda a expectativa dentro daquele cérebro de evoluir, e você segurar aquilo, você dificultar, você tem que facilitar. Então, a estimulação precoce, ela vai trazer essa facilitação e essa promoção de promover realmente um desenvolvimento mais rápido, melhor, mais próximo do que se espera dentro dos marcos do desenvolvimento. Então, não espere. Qualquer dúvida que você tiver, procura no Google, procura em YouTube, tem muita fono explicando, tem muita gente da minha área que é muito boa, dando cursos online. Tem hoje e-books que são, assim, de fácil acesso. Inclusive, eu tenho alguns para lançar ainda esse ano. Eu vou lançar e-books para pais, eu vou lançar e-books para profissionais. Eu faço cursos para os profissionais, eles estarem atualizados nessa área. E eu acho que o mais importante são as capacitações dos profissionais, né, em realmente estarem atentos a essa intervenção e essa estimulação precoce, que não necessariamente, gente, é estimulação precoce porque o menino tem 6 meses, porque o bebê tem 1 ano e meio. É estimulação precoce dentro daquela área. Por exemplo, você tem um filho de 4 anos e meio, que me disse que vai fazer 5 em setembro, não é isso? Então, com 5 anos, a criança já tem que fazer o rã vibrante de arara. Então, se com 4 anos e meio você vê que ele tem trocas, por exemplo, de k, de g, ele vai ter muito mais dificuldade de fazer esse R. Ele tem 6 meses para aprender tudo isso. Isso é estimulação precoce, já coloca na fono 6 meses antes. Porque esse rã que não aparecer com 5 anos, ele não vai aparecer com 5. Porque ele tem que adquirir os anteriores, que eram para ele ter adquirido com 3,5, 4. Então, ele já tem um atraso motor de fala, tá? E esse rã vai repercutir num atraso de aquisição de leitura escrita. Porque na leitura escrita é tudo hierarquia. Entendeu? O desenvolvimento, ele precisa de um carreado. O motor global, ele vai interferir na fala. Então, uma criança que não engatinhou legal, que teve um atraso de motor, de caminhar, que não teve uma marcha legal, que tinha muita insegurança, ela vai ter problemas na fala. Porque fala é com articulação, é motor. Então, foi aí que entrou o TheraSuite na minha vida, quando eu comecei a linkar o ser humano como todo, né? Ou precisa disso para isso, precisa disso para isso. E eu fui linkando e vendo a necessidade realmente de ter um método amplo, que partiu da físio, que é um motor global, um método sensorial, que vem com a TO, e que me dá uma resposta específica, que é a cognitiva. Tá? Então, foi daí que veio o TheraSuite, com essa visão. Então, da onde veio aqui vai vir muito mais, gente. E, claro, aproveitando, deixa o seu Instagram, onde lhe encontrar. Deixar, com certeza. Porque tá todo mundo aqui curioso, querendo saber. E eu já convido vocês a estarem conosco aqui no Dr. Play Podcast. Eu vou gravar aqui nesse ambiente. O nosso, né, podcast também, Vozes Conectam. Eu quero trazer nessas vozes que conectam pais, eu quero trazer profissionais, eu quero trazer médicos, eu quero trazer pacientes, tá? Eu tenho muita ideia aqui fervendo, eu costumo dizer assim, são 1.500 abas abertas, mas o Instagram do Instituto é @Instituto Cecília Cavalcante, e o do TheraSuite é a fono do TheraSuite. Então, eu aguardo vocês e sejam bem-vindos.
Então, doutora, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, Obrigada. por toda a sua equipe também, que lhe dá ali Com certeza. um respaldo para a senhora poder viajar também, manter a Com qualidade, né, certeza. dos Sem eles eu não atendimentos. conseguiria. Tipo, eu passo uma semana em Petrolina, passo em São Paulo. Se eu não tiver uma equipe engajada, todo mundo bem, eu não conseguiria. Os pacientes evoluem muito com eles. Então, gente, muito obrigada, viu, doutora? E vocês, como a doutora já falou, né, vai ver muito mais coisa, muito mais conteúdo dela aí em breve. Hoje a gente conversou com a doutora Cecília Cavalcante, ela é fonoaudióloga, e o nosso assunto foi o poder da intervenção precoce no desenvolvimento infantil. A gente vai ficando por aqui até semana que vem com mais um Dr. Play Podcast.